Fala galera, bem-vindos à aula 6 do curso de Arduino Básico aqui do canal Eletrônica Maker. E essa sequência de vídeos iremos fazer um pouquinho de barulho. Nós conectaremos um sonorizador piezo ao Arduino para adicionar alarmes, avisos sonoros, notificações de alarmes e por aí vai. E por fim você aprenderá sobre sensores de luz. Então vamos iniciar com um simples alarme de carro, que será transmitido através do seu Arduino. Então se liga aí. Para esse nosso projeto precisaremos de um sonorizador piezo e alguns fuse jumpers. Então, e logicamente o nosso Arduino e também a Protobolt. Agora vamos fazer a montagem do nosso circuito utilizando esse esquema na tela. Terminada a montagem do circuito, vamos carregar o código que está disponível na descrição do vídeo para download. Depois do upload do código haverá uma pequena espera e o seu piezo começará a emitir sons. Se tudo estiver correto, você ouvirá um alarme do tipo sirene, como um alarme de carro, como nós vimos aqui esse som, que é um som bem irritante por acaso. Agora vamos analisar o código e verificar como esse processo aqui todo ele funciona. Bom, primeiramente você prepara duas variáveis, float, sem valor, e int, tone valor. A variável do tipo float é um tipo de dado de ponto flutuante. Ela vai armazenar o valor de seno, que faz com que o tom se eleve e diminua, como se fosse uma onda senoidal, e fazendo com que o tom do piezo acompanhe essa onda. É isso que faz com que o piezo pulse, em vez de simplesmente apitar no volume máximo e desligar novamente. A variável tone valor, ela vai pegar o valor de seno valor e converter para a frequência solicitada, para uma outra frequência. Aqui na função de inicialização você define o pino digital 8 como saída. Aqui, como estamos utilizando somente um componente, podemos declarar somente o pino digital. Mas se você preferir, você também pode colocar o nome da variável do piezo aqui e declarar antes da função de inicialização. No loop principal você define um loop que irá de 0 até 179, para garantir que o valor do seno não fique negativo. Você vai converter o valor de x, esse valor aqui de x, em radianos. Você utiliza a função sin, que é uma função matemática, para calcular o seno de um ângulo. Você tem de dar à função o grau em radianos. Assim temos um loop que vai de 0 até 179. Não devemos passar desse limite, pois isso vai resultar em valores negativos. A função sin, ela requer que o ângulo esteja radianos e não em graus. Assim, essa equação que está aqui dentro do parêntese, ela vai converter o grau do ângulo para radianos. Depois, você transfere esse resultado para a função tone valor. Você pega o resultado dessa função sendo valor e vai transferir aqui dentro desse parâmetro. O resultado da função sin será um número entre 1 e menos 1, que poderá ser multiplicado por 1000 para poder obter seu valor. A seguir você converte ou dá um cache no valor de tipo flutuante, de seno valor para um inteiro. Ou seja, você já pega somente a parte inteira de um número decimal. Você pega 2000 e adiciona 100 valor multiplicando por 1000. Isso fornece um bom intervalo de frequência para o tom crescente e decrescente da onda senoidal. Depois você utiliza o comando tone para gerar a frequência no sonorizador piezo, utilizando esses parâmetros. Esse comando tone ele requer 2 ou 3 parâmetros da seguinte maneira, onde pin corresponde ao pino digital utilizado para emitir a saída ao piezo, e frequency é a frequência do tom em Hz. Também há o parâmetro optional duration, que é dado em milissegundos para a duração do tom. Se nenhuma duração for especificada, o tom continuará tocando até que você reproduza um tom diferente.
ou que utilize o comando noTone para acessar a geração do tom no pino especificado. E por fim, você espera 2 milissegundos entre alterações de frequência para garantir que a onda senoidal suba e desça na velocidade desejada. Você pode estar se perguntando por que não colocou os 2 milissegundos no parâmetro de duração no comando tone. Ficaria dessa forma. Não foi feito isso porque o loop é tão curto que ele trocará a frequência em menos de 2 milissegundos de qualquer forma, tornando inútil o parâmetro de duração. Portanto, uma espera de 2 milissegundos é colocado depois que o tom foi gerado, para garantir que ele seja reproduzido por ao menos 2 milissegundos antes que o loop for se repita e que o tom se altere novamente. Você pode alterar os valores de 2000 e 1000 no cálculo dessa função, da função tone-valor, da variável tone-valor. Além de alterar o tempo de espera, você pode gerar sons diferentes para o alarme. Aí fica a critério, você pode se divertir e descobrir os sons que você pode produzir. O nosso novo componente de hardware é o sonorizador piezo, que é esse carinha aqui preto. Eu utilizei um terminal de parafusos porque os fios do sonorizador eles são curtos e não estavam segurando na protoboard. Então eu os prendi aqui nesse terminal, que fica mais fácil também de controlar. Esse tipo de sonorizador, eles são dispositivos simples, feitos de uma fina camada de cerâmica ligada a um disco metálico. Esses materiais piezoelétricos, feitos de cristais e cerâmica, têm capacidade de produzir eletricidade quando uma pressão mecânica é aplicada a eles. Tal efeito tem muitas aplicações úteis, como a produção e detecção de som, a geração de altas voltagens, a geração de frequência eletrônica, o uso em microbalanças e o ajuste ultra fino na precisão de conjuntos ópticos. O efeito também é reversível. Se um campo elétrico for aplicado em um material piezoelétrico, ele fará com que o material mude de forma em aproximadamente 0,1% em alguns casos. No nosso caso, para produzir sons de um disco piezoelétrico, um campo elétrico é ligado e desligado muito rapidamente, fazendo com que o material mude de forma. Isso provoca um clique audível conforme o disco se deforma, como um pequeno tambor. Alterando a frequência dos pulsos, o disco deformará centenas ou milhares de vezes por segundo, criando um som de zumbido. Alterando a frequência dos cliques e o tempo entre eles, algumas notas específicas podem ser produzidas. De fato, discos piesos são utilizados como microfones de contato, em guitarras e kits de bateria. Então galera, essa foi a nossa videoaula. Se você curtiu, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu e também não perde tempo, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, vai ajudar bastante na divulgação do canal. E siga o Eletrônica Maker também nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Isso é tudo galera, valeu!